Bom dia, pessoal. Vamos retomar o nosso estudo, começando pela calorimetria. Bem, vamos observar bem aqui esse esquemazinho. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um sistema A e um sistema B. Você observa que o sistema A tem uma temperatura maior do que o sistema B. Essa diferença de temperatura entre os dois sistemas que estão em presença um do outro vai fazer com que haja um fluxo de calor do sistema A para o sistema B. Ou seja, o calor vai fluir do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. A partir daí a gente pode ver que a definição de calor nada mais é do que a transferência de energia térmica de um corpo ou de um sistema de maior temperatura para um corpo ou um sistema de menor temperatura. Então, todas as vezes que nós falamos em calor, a gente vai lembrar que calor é uma energia térmica em trânsito, como poderia dizer assim, determinada pela diferença de temperatura entre os sistemas. Então, o calor é uma energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistemas, ou entre partes de um mesmo sistema, motivada pela variação, pela diferença de temperatura entre os corpos, entre os sistemas, ou entre partes de um mesmo sistema. Bem, pessoal, quando um sistema recebe ou cede calor, pode ocorrer duas situações. Uma delas é que essa quantidade de calor recebida ou cedida provoca no sistema ou no corpo a variação de temperatura. Quando a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo provocar variação de temperatura no mesmo, nós estamos falando em calor sensível. Ok? Então, o calor sensível nada mais é do que a quantidade de calor que provoca em um corpo ou em um sistema variação de temperatura. Variação de temperatura. Provoca uma variação de temperatura que a gente chama de delta θ. Ok? Mas pode ser também que não ocorra variação de temperatura. Pode ser que a quantidade de calor cedida ou recebida provoque mudanças no estado de agregação da matéria, provoque mudanças no estado físico da matéria. Neste caso, nós falamos em calor latente. Toda vez que uma quantidade de calor recebida ou cedida não provocar variação de temperatura, mas provocar mudança no estado de agregação da matéria, nós estamos falando de calor latente, ok? Então, o calor latente não causa variação de temperatura. O calor latente não provoca mudança o calor latente provoca mudança no estado de agregação da matéria, ok? Bem, é claro que a gente conhece algumas transformações, algumas modificações no estado de agregação da matéria. E a quantidade de calor envolvida aí é uma quantidade de calor latente. Por exemplo, nós temos no estado sólido as partículas, as moléculas que compõem o sólido estão fortemente aderidas uma à outra, fortemente agregadas. Há uma grande coesão entre elas. Porém, quando esse sólido recebeu uma quantidade de calor latente, o que eu vou ter aqui? Eu posso ter a mudança do estado sólido para o estado líquido. Isso aqui a gente chama de fusão. Então, quando o sólido recebe uma quantidade de calor
fazendo com que ele saia desse estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão, ok? Tranquilo? Então, a quantidade de calor cedida ou recebida, provocando essa variação no estado de agregação da matéria, essa mudança no estado de agregação da matéria, nós temos aí o calor latente de fusão, ok? Se nós continuarmos cedendo calor ao sistema, nós podemos ter uma mudança do estado líquido para o estado gasoso, ok? Isso aqui é chamado de vaporização, ok? E é claro que o calor, a quantidade de calor que vai fazer com que eu tenha uma mudança do estado líquido para o estado gasoso é um calor é um calor latente de vaporização. Tranquilo? Então, observe que quando eu saio do sólido para o líquido, para o gasoso, o sistema está recebendo calor, ok? Está recebendo calor sensível, ok? Como isso aqui se dá com o recebimento de calor, nós podemos dizer que esse processo ele é chamado de processo endotérmico. Aqui nós temos um processo endotérmico. Por que endotérmico? Endo para dentro, térmico relacionado à energia térmica, a calor. Isso quer dizer que o sistema está recebendo calor. Não esquecendo que o calor aqui envolvido é chamado de calor latente, porque não provoca variação de temperatura, mas provoca mudança no estado físico da matéria, mudança no estado de agregação da matéria, ok? Agora a gente pode fazer o caminho inverso. Nós podemos ter o seguinte: o sistema pode perder calor. Ao perder calor, ao perder energia térmica, as suas moléculas começam a ficar mais fortemente agregadas, ok? Então nós temos aqui um processo chamado de condensação, ou seja, nós temos a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Isso aqui é chamado de condensação. Gente, isso aqui é uma coisinha simples porque vocês já viram isso lá no ensino fundamental. É claro que se eu continuar perdendo calor, eu vou ter mais uma mudança no estado de agregação da matéria. As moléculas que estavam ainda com uma certa liberdade, agora vão ficar fortemente agregadas, fortemente coesas, vai haver uma grande coesão, e nós temos a passagem do estado líquido para o estado sólido, e isso aqui é chamado de solidificação. Solidificação. O importante é que a gente pense também o seguinte, que a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Isso ocorre com o recebimento de calor pelo sistema. Essa quantidade de calor latente aqui envolvida é chamado calor latente de fusão. Aqui calor latente de vaporização. Aqui calor latente de condensação. E aqui o calor latente de solidificação. Ok? Agora, senhores, poderia acontecer uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Essa passagem direta do estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Isso aqui ocorre, por exemplo, com o iodo, né? Se você pegar o iodo e aquecê-lo, né, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Nós temos também o gelo seco, né? O processo inverso também pode ser chamado de sublimação, ressublimação, cristalização, né? Também pode ser chamado de sublimação.
ressublimação, cristalização, né? Pode ser chamado também de ressublimação. Também alguns chamam também de cristalização, ok? O importante é nós sabermos que aqui a quantidade de calor envolvida, o calor que provoca essa mudança no estado físico, é chamado de calor latente. Bem, feito a diferenciação entre essas duas formas de calor, sensível e latente, né? A gente já percebeu que o calor latente, ele provoca mudança no estado físico da matéria, enquanto que o calor sensível provoca variação de temperatura, né? Vamos agora nos ater mais ao calor sensível, depois a gente retorna para as especificidades do calor latente. Bem, se eu estou falando para vocês que o calor sensível provoca variação de temperatura em um corpo ou em um sistema, né? Então a gente tem que pensar que esse corpo ou sistema vai receber ou vai ceder uma certa quantidade de calor. Agora, como determinar esta quantidade de calor? Nós temos uma equaçãozinha, né? Uma equação muito importante que é chamada de equação fundamental da calorimetria. Esta é a equação equação fundamental da calorimetria, Essa equação nos dá a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, por um sistema, né? Então, onde a gente tem aqui esse Q é a quantidade de calor cedida, né? Quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, claro, recebida. Aqui nós temos a massa do corpo ou do sistema, a massa. Esse Czinho representa para nós o calor específico da substância, o calor específico, e o Δθ representa para nós a variação de temperatura, Bem, senhores, então toda vez que eu quiser calcular a quantidade de calor cedida ou recebida, né? Essa quantidade de calor que provoca variação de temperatura, eu posso utilizar a equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor é a massa considerada vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura, no caso aí sofrida, né? Bem, pessoal, aí a gente precisa abrir um parênteses para falar um pouquinho do calor específico. Olha só, a gente vai pensar no calor específico a partir da própria equação fundamental da calorimetria. O que diz a equação fundamental da calorimetria? Diz que a quantidade de calor sensível recebida ou cedida é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ok? Bem, se eu quero este calor específico, observe que a massa e a variação de temperatura estão multiplicando ele. Então, tanto a massa quanto a variação de temperatura vai passar para o outro membro dividindo, pois se de um lado multiplica, do outro divide. Então, eu posso dizer que o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Porque M multiplica, passa dividindo. Δθ multiplica, passa dividindo. Então, o calor específico é igual ao quociente entre a quantidade de calor e o produto da massa pela variação de temperatura. Muito bem. Olha só. Se eu estou falando em quantidade de calor, essa quantidade de calor pode ser medida em calorias, né? A quantidade de calor pode ser medida em calorias, como nós já falamos.
A massa pode ser medida, por exemplo, em grama, né? E a variação de temperatura pode ser medida em graus Celsius. Então, senhores, nós podemos pensar aqui o seguinte, que este calor específico é uma quantidade de calor dividido pela massa, que é em grama, e a temperatura, a variação de temperatura em graus Celsius. Ou seja, ele na verdade é uma grandeza física aqui, né? Uma característica do próprio material que diz o seguinte, que ele indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um corpo, de um sistema, precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Olha só como é simples. Calor específico é uma quantidade de calor, calorias, né? Uma quantidade de calor necessária para que um corpo, um sistema, né? Necessária para que um corpo ou um sistema precisa receber ou ceder para que uma unidade de massa sofra variação de 1 grau Celsius, por exemplo, né? Ou uma unidade de temperatura qualquer, que não seja o grau Celsius. Então, na verdade, é uma quantidade de calor necessária que para um corpo sofrer, né, a variação de uma unidade de temperatura, sendo que esse corpo tem que ter a massa de 1 grama, ok? Então não é muito complicado, né? Eu precisava fazer esse parênteses para que a gente soubesse o que era o calor específico. Então, para deixar bem claro, já que nós estamos sendo bastante repetitivos já, né? O calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. Tranquilo? Bem, pois vamos praticar um pouco, né? Vamos praticar um pouco. Vamos começar com um exemplozinho bem simples, né? Vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos imaginar aqui o seguinte, né? Eu vou dizer o seguinte, que um corpo de massa, um sistema de massa 200 gramas, cujo calor específico dele é 0,17 cal por grama grau Celsius, 0,17 cal por grama grau Celsius, e que esse mesmo corpo, esse sistema, sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Aí pergunta, qual é a quantidade de calor aí recebida, né? Recebida, ok? Bem, para a gente resolver esse probleminha, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor recebida ou cedida é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor é a massa, que é 200, vezes o calor específico, que é 0,17, vezes a variação de temperatura, que no caso aí é 20 graus Celsius, né? Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer, senhores, é coisinha de criança, é fazer uma multiplicaçãozinha básica, né? É fazer uma multiplicação. Eu posso pensar aqui o seguinte, ó, eu tenho duas casas aqui após a vírgula, eu posso eliminar essa vírgula cancelando esses dois zeros. Matemática básica, né? Eu não vou estar aqui ensinando vocês tabuada. Então, esse zero aqui com esse aqui vai embora, a vírgula passa para cá, né? Esse zero vai embora, aí a vírgula vem para cá. Eu vou ter 2 vezes 17 vezes 20. Aí aqui vocês que escolhem como fazer, né? Eu posso pensar que 2 vezes 17 vai dar 34, né?
2 vezes 7 são 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1. 3 dá 34. Então, eu vou ter aqui 34 vezes 20, né? Ok? E é claro que eu posso pegar agora esse 34 vezes 2 aqui para ficar bem mais simples. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 3, 6, né? E eu tenho mais um zero, 680 calorias. Essa é a quantidade de calor envolvida, né? Então, o sistema recebeu 680 calorias para sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, claro, para uma massa de 200 gramas, que possui um calor específico de 0,17 cal por grau Celsius. É importante notar, senhores, que o calor específico é uma grandeza característica da substância. Cada substância tem o seu calor específico. Existe aqui uns pormenores sobre o calor específico que ele pode modificar de acordo com a temperatura, mas isso a gente não vai trabalhar nesse nosso nível, tá? Aqui no nosso ensino médio, a gente vai precisar trabalhar com estas equaçõezinhas, né? A equação da calorimetria, compreender os fenômenos, né? Que envolve essas transferências de calor, mas de maneira bem simples, bem light, né? Não é tão difícil, não. Vamos praticar bastante, fazer alguns exemplos, fazer mais questões do livro de vocês, né? Para a gente dar continuidade.